quarta, que são as coordenadores, presidente e vice-presidente do Conselho da Comenda Abdias Nascimento. Os premiados são Benedito Gonçalves, Edna Almeida Lourenço, Gilberto Gil, Martinho da Vila, Milton Gonçalves, Silvio Humberto dos Passos Cunha, e será homenageado em memória o senhor Francisco José do Nascimento, Dragão do Mar, representado nesta solenidade pelo senhor Paulo Vitor Gomes Feitosa, que é secretário adjunto de Cultura do Estado do Ceará. Nós vamos compor a mesa. Eu convido para compor a mesa o senador José Pimentel. O senador José Pimentel é grande senador e líder do governo no Congresso Nacional. Convido para compor a mesa o embaixador da República da África do Sul, Impakama Nyangeni Mbete. Nosso presidente. É uma honra muito grande. Convido para compor a mesa a ministra de Estado interina da Cultura, senhora Ana Van Zeller. Convido para compor a mesa a ministra de Estado, chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República, senhora Luísa Bairros. E convido para compor a mesa a diretora-presidente do Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros e viúva do senador Abdias Nascimento, senhora Elisa Larquim Nascimento. E registro com muita satisfação as honrosas presenças da ministra de Estado interina da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Lourdes Bandeira. Com muita satisfação, mais uma vez, a presença dos agraciados, representando o governo do Estado da Bahia, chefe de gabinete da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia, Taíde Lima de Oliveira, da conselheira da Embaixada da Belaus no Brasil, conselheiro, o senhor Alexander Tisserkovski, da secretária executiva do Conselho de Defesa dos Direitos do Negro do Distrito Federal, Ana Rosa de Oliveira, do secretário adjunto da Igualdade Racial do Distrito Federal, José Alves, e do presidente da Fundação Cultural Palmares, Hilton Cobra.
E registro também com satisfação a presença do senhor Alexandre de Oxalá, que é presidente da Rede Afro-Brasileira Sociocultural, e da ministra da Embaixada da Nigéria, do ministro, o senhor Abdullahi Tukur. Senhoras e senhores senadores, convidados, a entrega da comenda Abdias Nascimento, que hoje realizamos, é sem dúvida a concretização de um sonho e esforço do Congresso Nacional, capitaneado, como já disse, pelos senadores Paulo Paim e Lídice da Mata, para exaltar aqueles que se destacaram na promoção, na proteção da cultura afro-brasileira. Para mim, pessoalmente, é também motivo de orgulho pela instituição realizada no ano passado, no primeiro ano da minha atual gestão na presidência do Senado Federal. Orgulho duplo, já que, por ser alagoano, é impossível celebrarmos esta data sem reverenciar o Quilombo dos Palmares na Serra da Barriga, em Alagoas. E seus símbolos maiores, Gangazumba e Zumbi, cuja data de morte, 20 de novembro, hoje comemoramos o Dia da Consciência Negra. Palmares, como se sabe, se transformou em uma espécie de confederação que abrigava os vários quilombos que existiam naquela época. Sua prosperidade e organização representaram uma séria ameaça para a ordem escravocrata. Não por acaso, vários governos organizaram expedições que tinham por objetivo a destruição definitiva de Palmares. Contudo, os quilombolas resistiram ao longo de 80 anos e conseguiram derrotar mais de 30 expedições militares. Senhoras e senhores, recordo-me que durante a criação da comenda, ano passado, ressaltei que a iniciativa é mais um instrumento na luta contra a discriminação no Brasil. O Brasil, infelizmente, ainda está muito aquém do desejado quando se trata de respeito e de igualdade entre as etnias que ajudaram a construir a nação. Apesar do sistema de cotas e do Estatuto da Igualdade Racial, ainda há muito por fazer. Só para se ter uma ideia da gravidade deste quadro, a taxa de homicídios de negros no país é de 36 para cada 100 mil pessoas, enquanto que para os não negros é de 15,2. São dados preocupantes da pesquisa Vidas Perdidas e Racismo no Brasil, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que continuam a merecer uma reflexão e, sobretudo, mais ação das autoridades. Mais do que a oportunidade de homenagear todos os afrodescendentes, sinto-me agraciado pela oportunidade de aqui estar hoje, Dia da Consciência Negra, para entregar a tão ilustres brasileiros a primeira edição da comenda Abdias Nascimento. Entregá-la honrosamente, em nome de todos os senadores, ao ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior de Justiça, aos músicos Martinho da Vila e Gilberto Gil, o Gilberto Gil que está sendo representado por Gleice Passos, a militante do movimento negro Edna Almeida Lourenço, ao ator Milton Gonçalves, ao professor Silvio Humberto dos Passos Cunha, da Universidade Estadual de Feira de Santana, e em memória ao representante do pescador Francisco José do Nascimento,
o Dragão do Mar, famoso pela luta abolicionista no Ceará. Representado aqui pelo secretário adjunto da Secretaria de Cultura do Ceará, Paulo Vitor Gomes Feitosa. Nesta oportunidade, quero também, mais uma vez, cumprimentar Elisa Larquim Nascimento, especialmente convidada para essa sessão especial, a quem desejo também agradecer pela presença, assim como pela organização da edição do volume Grandes Vultos que Honraram o Senado, que lançamos recentemente em homenagem ao seu marido e ex-senador Abdias Nascimento. Agora, em 2014, em que estamos comemorando o centenário de nascimento de Abdias Nascimento, é importante relembrar sua luta contra o preconceito racial e pela igualdade de direitos. Durante toda a sua trajetória de vida, Abdias Nascimento defendeu a justiça social e a igualdade de oportunidades como valor fundamental da democracia, onde os interesses de cada membro da comunidade têm a imensa importância. Por tudo que acreditou e lutou, tornou-se um ícone da defesa da fraternidade entre todas as etnias que compõem o povo brasileiro. Esta sessão especial de entrega de comenda não é, como todos sabem, nem de longe suficiente para exaltar a figura de Abdias, que além de senador de 1997 a 1999, foi também deputado, escritor, intelectual, ativista, ator e escultor. Pioneiro no combate ao racismo, muito também resistiu à intolerância religiosa, defendendo o direito do brasileiro praticar as religiões de origem africana. Durante anos de exílio nos Estados Unidos e em alguns países africanos, consolidou os seus ideais libertários, tendo proferido palestras, seminários e cursos em várias universidades no mundo inteiro, onde sempre refletia sobre as relações raciais nas diferentes culturas. Ganhou também vários prêmios internacionais pelo seu engajamento na causa racial e chegou a ser lembrado para receber o Prêmio Nobel da Paz. Mais importante do que todas as honrarias, Abdias Nascimento é motivo de orgulho para todo o povo brasileiro pelo seu engajamento político a favor dos afrodescendentes, tal como também Aleijadinho na escultura, Machado de Assis na literatura e Pelé no futebol. Mas é a importância do combate ao preconceito racial que devemos hoje reforçar. Insidioso na sua disseminação, imperdoável na sua prática e cruel nos seus efeitos, o preconceito é tema sensível em nosso país, contudo, se evidencia muito frequentemente no veneno do discurso do ódio, que se caracteriza na fala que promove e incentiva a discriminação, a hostilidade, a violência contra uma pessoa ou grupo em virtude da raça, religião, nacionalidade, orientação sexual, gênero, condição física ou outra característica qualquer. O discurso do ódio é utilizado ainda para justificar a privação dos direitos humanos e, em casos extremos, para dar razão a agressões físicas e até assassinatos. O artigo 1º da Declaração das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial tipifica o preconceito como distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, cor, ascendência, origem étnica ou nacional, com a finalidade ou efeito de impedir ou dificultar o reconhecimento e exercício em bases de igualdade aos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural
ou qualquer outra área da vida pública. De acordo com o relatório mais recente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para conseguir romper o preconceito racial, é necessário criar e fortalecer alianças com a sociedade, pois é o único modo de mudar a mentalidade preconceituosa forjada durante anos de escravidão e quase 5 séculos de discriminação. Neste sentido, quero parabenizar o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho, pelo empenho para a criação da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil e destacar ainda o lançamento do livro A Guerra contra o Xangô, de Fernando Antônio Gomes de Andrade, que versa exatamente sobre esse tema, sobre uma guerra absurda que aconteceu em Alagoas, no início do século XX. Assim, nesse 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, essa homenagem que prestamos a tão ilustres brasileiros sirva também de reflexão sobre o preconceito racial que persiste em nosso país, que seja também um incentivo para que todos nos esforcemos para construir um país mais justo e mais humano. Agora eu vou pedir ao senador Paulo Paim para fazer uma breve leitura do currículo dos agraciados. Breve currículo dos agraciados. Benedito Gonçalves nasceu no Rio de Janeiro, formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especializou-se em Direito Processual Civil e é mestre em Direito, ministro do STJ desde 2008, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, juiz federal titular da 3ª, 16ª e 25ª Varas Federais do Rio de Janeiro, dentre outras nos estados do Paraná e também lá no meu Rio Grande do Sul. Recebeu várias condecorações, títulos e medalhas. Por seus méritos e relevância, do seu conhecimento, trabalho desenvolvido como magistrado, foi indicado e escolhido para receber a comenda Senador Abdias Nascimento. Edna Almeida Lourenço pertence à comunidade de tradição Afro-Lessem Laikai Ogum Osimole. Estou aqui tentando falar exatamente como se pronuncia. Normalista de formação, é fundadora e membro da coordenação do grupo Força da Raça, militante do Movimento Negro, diretora do Instituto Cultural Babatologi, membro da organização da lavagem da escadaria da Catedral Metropolitana de Campinas, fundadora da Festa de São Jorge, organizadora do catálogo Caminhos de Axé e ainda idealizadora do Prêmio Mãe Criadeira. No momento, é secretária de combate ao racismo do PT de Campinas e região e assessora também do vereador Carlão do PT. Gilberto Gil nasceu na Bahia, é compositor, cantor, multi-instrumentista, político e escritor, ambientalista e empresário, sendo um dos compositores, escritos e cantores mais respeitados no Brasil e no mundo, ganhador de diversos prêmios, em especial os prêmios Grêmio Latino, concedido pelo governo francês, a Ordem Nacional do Mérito, pela Unesco, como artista da paz, doutor honoris causa à Universidade de Aveiro, em Portugal, embaixador da ONU para a Agricultura e Alimentação e ex-ministro da Cultura do Brasil. Prêmio Polar de Música, no ano 2004, da Academia Real Sueca de Música e prêmio considerado o Nobel da Música Popular, autor de 50
9 discos e 28 livros. Ele não pôde estar presente, mas mandou o representante. Martinho da Vila nasceu em Duas Barras, Rio de Janeiro. Martinho da Vila, aqui presente. Eu aí, com uma salva de palmas a ele e a todos os homenageados, já que o Gilberto Gil não pôde estar presente. Foi criado na Serra dos Pretos Forrós e teve como primeira profissão auxiliar químico industrial, curso feito pelo Senai. Também fiz o Senai, viu? Somos da mesma origem. Mais tarde, no Exército, tornou-se escrevente e contador. Em 1970, tornou-se cantor profissional e logo um dos mais respeitados artistas do país, além de um dos maiores vendedores de disco no Brasil, sendo o primeiro sambista a ultrapassar a marca de 1 milhão de cópias vendidas. Em 1965, passou a dedicar-se à história da Unidos da Vila Isabel e passou a ser chamado de da Vila. Por várias vezes esteve à frente da agremiação, da qual é o presidente de honra. Os sambas de enredo mais consagrados da escola são de sua autoria. Em seu acervo constam 49 discos, 13 livros e muitos títulos. Ganhador também do Grêmio Latino em 2005 pelo CD Brasilatinidade, tá certo? Martinho foi um dos precursores da aproximação do Brasil com a África, em especial em Angola. Martinho funcionava como um embaixador informal quando aquele país não possuía representação no Brasil, tendo recebido por seu trabalho o título de cidadão angolano. Milton Gonçalves é considerado o maior ator negro da atualidade, com mais de 70 longa-metragens, 80 novelas, programas humorísticos e Caso Verdades, entre outras apresentações, além de ter escrito peças teatrais. Consciente das questões raciais e discriminatórias, sempre se coloca como um negro em movimento. Um brasileiro negro que luta pelo direito da igualdade de condições, tratamento e oportunidade para todos. Milton é um cidadão consciente que política e artisticamente luta pelos direitos civis do brasileiro, seja ele negro ou não, um militante do movimento negro. Silvio Humberto de Passos Cunha, nascido e criado em Salvador, Bahia, possui o título de doutorado em Economia pela Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, é mestre em Economia pela UFBA, é professor assistente da Universidade Federal de Feira de Santana, desde 1993, foi um dos fundadores, o atual diretor de comunicação do Instituto Cultural Steve Biko. Teve experiência nas áreas da economia, desenvolvimento econômico, políticas públicas, ações afirmativas, relações raciais, relações internacionais, com foco nas relações Brasil-África. Participou da Conferência de Washington em 2008, Moçambique em 2008, Luanda em 2006, África do Sul em 2007, da Conferência Internacional Steve Biko e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado da Bahia. Francisco José do Nascimento, conhecido como o Dragão do Mar, é considerado um expoente na luta abolicionista. Foi um pescador símbolo da resistência popular cearense contra a escravidão. Marcou época ao impedir o comércio de negros nas praias do Ceará. Nasceu em Canoa Quebrada, Aracati, Ceará. A história registrou seu brado guerreiro. Disse ele: não há força bruta nesse mundo que me faça reabrir o porto ao tráfico negreiro. E em 25 de março de 1984, a província do Ceará libertou seus escravos, 4 anos antes da abolição da escravatura no país. Esses são os nossos homenageados. Convido o senador José Agripino para compor a mesa, líder do DEM nessa Casa do Congresso Nacional, e passamos em seguida à premiação.
Convido o senador Paulo Paim para fazer a entrega da medalha e do diploma ao senador Benedito, ao senhor Benedito Gonçalves, ministro do STJ. Da Mata, convido a senadora Lídice da Mata para fazer a entrega da medalha e do diploma à senhora Edna Almeida Lourenço. Convido a senadora Lídice da Mata para fazer a entrega da medalha e do diploma à senhora Grace Passos Stefanini, neste ato representando o agraciado Gilberto Gil. Registro com muita satisfação a honrosa presença da deputada Janete Pietá e da deputada Luciana Santos. Parabéns, viu? Aqui. Milton Nascimento, o Milton para Agripino, Martinho da Vila. A indicação da mesa é você. Tá bem. Não, vai você, vai você. Vai você.
Convido o senador Paulo Paim para fazer a entrega da medalha e do diploma ao senhor Martinho José Ferreira Martinho da Vila. Convido o senador José Pimentel para fazer a entrega da medalha e do diploma ao senhor Eloy Ferreira de Araújo, ex-ministro da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, neste ato representando o agraciado Milton Gonçalves. Convido a ministra, chefe de Estado da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, Luísa Bairros, para fazer a entrega da medalha e do diploma ao senhor Silvio Humberto dos Passos Cunha. Convido o senador José Agripino para fazer a entrega da placa em homenagem póstuma ao senhor Francisco José do Nascimento, Dragão do Mar, que neste ato é representado pelo senhor Paulo Vitor Gomes Feitosa.
Concedo a palavra ao presidente do Conselho da Comenda, senador Abdias Nascimento, senador Paulo Paim. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador René Calheiros, minha querida amiga vice-presidente do Conselho da Comenda, senadora Abdias, Lídice da Mata, querida senadora, senador da República José Pimentel, meu líder aqui no Congresso, senador da República José Agripino, que com muita competência atua no parlamento, no campo da oposição, mas as grandes causas sempre estamos juntos. Querido embaixador da África do Sul, que aqui recebi logo que ele chegou. A pronúncia, eu vou fazer a maior força do mundo. Eu vou ler como está aqui. Kama, ni a gen vem betem, me betem. É mais ou menos isso, né, embaixador? O embaixador diz que é mais ou menos isso. Ministra de Estado interina da Cultura, senhora Ana Van Zeller. Ministra de Estado, chefe da Secretaria da Política de Promoção da Igualdade Racial da Branca República, senhora Luísa Bairros. Diretora, presidente do Instituto de Pesquisa e Estudo Afros Brasileiros, viúva do senador Abdias Nascimento, minha querida amiga Elisa Larkin Nascimento. Olha, quando o político vem à tribuna, Martim, ele vem com uma pilha de papel, vocês se preparem. Ele vai falar 2 horas. Mas eu, por conta própria, já cortei pela metade. E vou logo falando aquilo que eu acho que é mais a essência. Primeiro, ao senador René Calheiros, dizer que eu quero falar um pouco dos quilombos. E vou me socorrer de uma música do Gilberto Gil. E só um pedacinho, porque se eu cantar tudo que você chora, mas chora de tristeza pela voz aqui de quem está na tribuna. Porque 20 de novembro, que a gente hoje homenageia aqui o Abdias, a gente homenageia também o grande Zumbi dos Palmares, nosso grande líder de todos os tempos. Eu chego a dizer, minha querida esposa do meu querido Abdias, que eu vejo o movimento no Brasil em 2 momentos, Luísa Bairros. Digo, vida longa, as ideias e a luta de Zumbi, e o segundo momento, vida longa e as ideias e a luta de Abdias Nascimento. São 2 momentos que marcam a história da luta do movimento negro no nosso país. E por isso, os restos mortais do grande Abdias estão lá em Alagoas. Eu pego um pedacinho da música do Gilberto Gil para dizer: quilombo, ah, quilombo, que todos nós ainda desejamos tanto. Um quilombo onde todos eram tratados de forma igualitária. Existiu, sim, um Eldorado negro no Brasil. Existiu, sim. E lá a gente viveu, lutou, tombou, morreu de novo, mas ressurgiu e por isso estamos aqui. Sim, ressurgiu como pavão de tantas cores. Carnaval do sonho meu, renasceu, renasceu. Quilombo, agora sim, você e eu, nós queremos que o Brasil seja um quilombo para negros, para índio, para branco, para todas as raças. Viva os quilombolas! Eu sou um quilombola! Quero falar um pouquinho do meu querido Abdias. Um homem de talento sem limite. Mas quero falar antes da esposa do Abdias. Você, Elisa, você foi companheira dele de todas as horas. No momento da dor e da alegria. Me lembro num momento em Itamaraty, o mundo fazia uma homenagem a Abdias. Ele de cadeira de roda. Você ao lado dele com uma guerreira
defendendo as ideias e o teu companheiro ali ao lado. E ali eu declamei uma poesia ao Abdias que repeti tantas vezes que não vou repetir aqui hoje de novo. Mas queria, ao falar do Abdias, pedir para esse plenário uma grande salva de palmas para Elisa. Essa guerreira, lutadora, que muitas vezes os homens deslocam e esquecem o papel de uma guerreira como você. Mas, enfim, Abdias, por meio da sua poesia, da dramaturgia, da pintura, promoveu em todas as esferas o combate ao racismo. Digo e repito o que eu já dizia lá em 2002. Abdias do Nascimento não é um patrimônio do Brasil. Abdias é um patrimônio da humanidade. Quantas vezes, aqui eu me lembro, que eu tenho alguns anos já, eu me lembro como deputado federal, eu saía lá da Câmara dos Deputados e vinha para cá. E sentava ali quietinho, e aqui na tribuna eu assistia o discurso do Abdias. Eu assistia sentado aqui, Abdias na tribuna, solito, tal qual uma nau solitária. Mas ele sabia que ele falava ali para milhões e milhões de brasileiros. Lembro como se fosse hoje. Eu ficava ali admirando a fibra, a raça e a coragem daquele homem que os cabelos brancos começavam a tomar conta já da barba. Mas falava com tanta força, com tanta coragem, que eu saía daqui tomado de um sentimento cada vez mais. Meu Deus, nós precisaria tanto ter mais Abdias. Abdias Nascimento é a nossa vida, que ele mostrava olhando para trás, o presente e projetando o futuro. Abdias jamais nós o esqueceremos. Palmas, não para minhas palavras aqui, palmas a Abdias, o grande líder do povo negro e daqueles que querem um país igual para todos. Mas quero também, nessa data tão especial, falar do meu orgulho de, como senador negro, ter participado aqui no Congresso da elaboração de leis que ajudam a combater o racismo e o preconceito. Como é bom ver a nossa cor, nosso sorriso, a nossa alegria, a nossa sabedoria, ocupando as universidades públicas brasileiras e as particulares, com o ProUni, por exemplo, com a política de cotas, com o Estatuto de Igualdade Racial, com a Lei da Injúria. Eu sei que é muito pouco, mas avançamos sim. E eu queria tanto, eu que iniciei falando de quilombola, que os quilombolas fossem mais visíveis, porque ainda estão muito invisíveis, mas já avançamos. Enfim, como foi bom aqui no Parlamento eu poder ajudar a aprovar, senador Renan e Vossa Excelência, que botou na pauta recentemente 2 leis do grande Abdias Nascimento, que eu tive a alegria de uma delas relatar. Acompanho os dados do MEC, de todas as áreas, e me preocupa um pouco a falta de mais negros na linha de frente da que a gente chama do nosso país. Já tivemos a presença do ministro Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal, mas hoje não temos lá nem um negro. E somos 51% da população. Somos menos que 20% na Câmara e somos em torno de 1% no Senado. O Executivo, quantos ministros temos negros? 2, 3, quem sabe? Enfim, o que eu queria deixar registrado aqui nesse momento, senhoras e senhores, que a nossa luta é uma luta permanente, na busca de espaços para o povo negro. Mas eu quero aqui fazer uma homenagem à juventude negra. Como é bom ver o movimento das periferias batendo o tambor, batendo o tambor, porque não aceitam mais o genocídio dos jovens negros, porque esse massacre não pode continuar. Estão massacrando a nossa juventude. De cada 10 jovens assassinados, 7 são negros. Eu não quero nenhum jovem assassinado, nem branco, nem negro. Mas há um genocídio, sim, da juventude negra. Senhoras e senhores, os homicídios contra jovens negros ocorrem quase 3 vezes mais do que homicídio contra jovens não negros. Chega
chega, chega. Não podemos permitir que o chicote de ontem seja a bala de hoje. Não podemos permitir que o chicote de ontem seja a bala de hoje. Não podemos permitir que o chicote de ontem seja a bala de hoje. Minha querida senadora Alice da Mata, aprovamos junto essa comenda, mas com o apoio de todos os senadores, por unanimidade. Lembro também, minha querida senadora, que dialogamos muito. E junto com Vossa Excelência aprovamos aqui uma CPI para investigar os assassinatos dos jovens negros, um verdadeiro genocídio, e que, por sugestão de outros militantes dos direitos humanos, que nós botasse, que a gente combatesse o assassinato de todos os jovens, brancos e negros. A maioria são negros, mas vamos sim atender esse pedido na linha de combater todo o assassinato contra a nossa juventude. O governo federal, claro, vem tomando algumas medidas na luta em relação ao assassinato da juventude negra, mas temos que fazer muito, muito mais. Temos que sensibilizar a todos para essa luta sem fim. Desafio das mortes das nossas filhas e filhos negros. Faço aqui um apelo a todas as autoridades, sejam elas ministros, ministras, prefeitos, vereadores, juízes, enfim, todas as profissões de todos os recantos, lideranças comunitárias, para que venham conosco nessa grande caminhada no combate ao assassinato da nossa juventude. Porque de nenhum de nós estará livre enquanto um de nós não estiver livre. Porque nenhum de nós estará livre quando um de nós não estiver livre. Nesse último dia 9 de novembro, a Anistia Internacional começou a recolher assinaturas para o manifesto contra o alto índice de homicídio de jovens negros no Brasil. O manifesto era entregue à Presidente da República, Dilma Rousseff, e a todos os governadores do país. Mais um ato de combate ao genocídio aos jovens negros. Senhoras e senhores, vamos terminar dizendo: não podemos deixar de falar da importância que tem hoje o Conselho Nacional da Juventude. É a organização da sociedade que defende a vida da juventude negra e o fim dos autos de resistência. Meus amigos e minhas amigas, quero afirmar que mesmo diante de tanta tristeza, frente à morte de jovens, eu tenho esperança. Tenho a esperança de um dia ver os meus netos, os seus netos, a nossa juventude, as nossas crianças correndo, brincando de mãos dadas, como numa roda bem grande, a roda da vida, da alegria e da igualdade. Uma aquarela onde as cores de todos os povos vão celebrar a liberdade tão sonhada por Zumbi dos Palmares e por Abdias. Como é bom ver a cada dia mais e mais municípios brasileiros assumindo o feriado nacional de 20 de novembro. Não como um dia que não se vai trabalhar, é um dia de reflexão, de indagação, de discussão. Por quê? Porque o nosso povo é tão discriminado. Vamos avançar com certeza absoluta. Enfim, gostaria de dizer que para mim, ser negro, tem como ser branco, cada um tem seu orgulho, sua origem, sua etnia, sua raça, sua história. Então eu digo, para mim ser negro é ser múltiplo de resistência, é ser solidário, é ser amigo, é sentir na pele o olhar do outro, como diz meu amigo Martinho da Vila, em Kizomba, encontro de entidades, festa de confraternização, e também o nome que ele recebe, da Vila. Me chamem da Vila um dia que eu ficarei muito feliz, Martinho. Eu quero ser da Vila, eu quero ser do povo, eu quero caminhar, como diz o poeta espanhol, que é caminhando que a gente escreve a história de toda a nossa gente. Termino esta sessão especial com a música de Luiz Carlos da Vila, Rodolfo e Jonas, interpretada por Martinho da Vila Kizomba. E como o Martinho é meu amigo, eu ia cantar aqui a Kizomba. Mas eu acertei com o Martinho, diz, eu vou te salvar dessa, e agora tu está descomprometido. Eu vou te salvar dessa e eu vou cantar para vocês.
Viva a liberdade, viva a igualdade, viva negros, viva branco, viva um país para todos. E o Brasil pode ser essa referência mundial. Um abraço a todos vocês. Viva Abdias, viva Zumbi! Viva Dandara! Você. Deixa ele chegar. Pai. Presidente. Muito bem. Obrigado por tudo. Parabéns, irmão. Concedo a palavra à senadora Lídice da Mata, que é vice-presidente do Conselho da Comenda Senador Abdias Nascimento. Excelentíssimo senhor presidente Renan Calheiros, excelentíssimo senador Paulo Paim, presidente do Conselho da Comenda, senador Abdias, senhor senador da República José Pimentel, da terra, justamente, de um dos nossos agraciados, embaixador da República da África do Sul, ministra de Estado interina da Cultura, senadora Vanzeler, ministra de Estado, chefe da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade, minha querida amiga Luísa Bairros, senador Agripino Maia, diretora-presidente do Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros e viúva, portanto, representante desse nosso maior homenageado no dia de hoje, senador Abdias Nascimento, senhora Elisa Larkin. Eu quero também saudar aqui alguns companheiros que se encontram neste plenário, que fazem parte dessa história de luta da organização, da participação dos negros no Estado brasileiro. Quero saudar o ex-presidente da Palmares, Carlos Moura. Quero saudar Zulu Araújo, ex-presidente da Palmares, Eloy Ferreira de Araújo, também ex-presidente da Fundação Palmares, e Hilton Cobra, atual presidente da Fundação Palmares. Esses todos ex-presidentes representam essa luta e a conquista do espaço da negritude nos governos, no governo do Brasil, a partir do presidente Lula, além da nossa ministra. Quero saudar de forma especial o secretário adjunto de Cultura do Ceará, que aqui teve representando o governo do Estado, importante representação dos governos do Estado aqui presente, e não poderia deixar de ser o representante da CEPROM, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Bahia, que é o meu estado, Ataíde Lima de Oliveira. Quero saudar a todos os nossos homenageados, senhor presidente, dizer que a ideia de fazer esta comenda foi justamente porque nós temos outras comendas que geralmente buscam destacar segmentos da população discriminados. Nós temos uma comenda para as mulheres, nós temos uma comenda também de minha autoria para pessoas com deficiência e, finalmente, temos uma comenda para expressar essa grande maioria de discriminados no Brasil, a comenda Abdias Nascimento, numa homenagem a este que foi a grande referência da luta antirracista em nosso país e que, completando o seu centenário, o Senado Federal tem a honra de iniciar essas comemorações pelos 100 anos de Abdias, iniciando aqui esta premiação de personalidades da cultura, da vida, da economia, da vida do povo brasileiro, que se destacam e que são negros. Certamente, em cada uma delas, vive a luta de Abdias Nascimento. Apesar do nosso país possuir mais da metade de sua população de origem africana, de ter sua alma, seu corpo impregnado da cultura e das manifestações artísticas e religiosas de origem negra,
de ter uma gigantesca contribuição civilizatória, tanto material quanto imaterial, dos descendentes de africanos, ainda assim persiste em nosso país as consequências trágicas no mais longo período de escravidão já vivido na história moderna da humanidade. É sempre bom lembrar que o Brasil foi o último país do mundo a extinguir a escravidão e que ela vigorou em nosso país por 286 anos, afligindo, humilhando e levando a dor e o sofrimento a milhões de afro-brasileiros. O primeiro homenageado do dia é aquele que empresta seu nome à nossa comenda, Abdias de Nascimento. Nascido em Franca, no interior de São Paulo, Abdias é o ícone maior, é o exemplo, a referência da tenacidade, da persistência, da coragem na luta pela igualdade racial no Brasil. Ator, escritor, artista plástico, militante exemplar do movimento negro brasileiro. Foi agraciado com o título de doutor honoris causa por inúmeras universidades, dentre elas a Universidade Federal da minha terra, a Bahia, a Universidade de Brasília, a Universidade do Estado de Nova York, onde foi professor benemérito. Foi Abdias também que, inspirado nesse movimento negro, criou o 20 de novembro, não, mas foi Abdias quem deu a esse 20 de novembro esse conteúdo tão forte que tem. E Paim falou do 20 de novembro, e eu, Paim, hoje fiquei atenta, ouvindo o noticiário. E tanto o noticiário escrito, quanto o televisivo, falou do feriado existente em nosso país. Nenhum deles falou a razão pela qual é feriado em diversos estados brasileiros. Infelizmente, na Bahia não é. Na Bahia, embora não seja feriado, o povo negro estará nas ruas, manifestando-se, comemorando, afirmando a luta pela igualdade, como sempre fazemos. Mereceram a escolha para serem homenageados, e é uma votação, queria esclarecer aos senhores, de indicação de entidades de todo o Brasil, onde todos aqueles que participam do Conselho escolhem 5 nomes, foi assim que nós escolhemos os nomes de vocês. O ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, Silvio Humberto Passos Cunha, Gilberto Passos Gil Moreira, mais conhecido como Gilberto Gil, também baiano, Martinho da Vila, Edna Almeida Lourenço, Milton Gonçalves, Francisco José do Nascimento, todos eles que temos orgulho de dizer negros, expressão do reconhecimento, todos eles, do afeto, do reconhecimento do povo brasileiro. Temos a convicção de que esta comenda estará em boas mãos, a partir de cada um desses homenageados. Suas vidas são testemunho de que o combate ao racismo e a luta pela promoção da igualdade racial no Brasil não pode nem deve arrefecer, pois a abolição brasileira da escravatura no Brasil ainda está inconclusa. Inconclusa porque a desigualdade racial, bem como as manifestações racistas e discriminatórias, continuam fazendo parte do nosso cotidiano. E cada vez de maneira mais ostensiva, em que pese os avanços significativos obtidos nos últimos anos por meio de inúmeras políticas públicas, tais como a introdução das cotas no ensino superior, aprovada por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal, a inclusão no ensino fundamental do estudo da história da cultura afro-brasileira, por meio da Lei 10.639 de 2004, e o reconhecimento das terras remanescentes de Quilombo via Decreto 4.886, dentre tantas outras. Talvez até por conta desses avanços, conquistados pela sociedade brasileira, com a participação ativa do movimento negro e seus representantes, é que setores conservadores, e é difícil dizer no Brasil, mas existem, racistas de nossa sociedade, estejam tão ativos ultimamente e provocando tanto a busca de retrocesso no campo dos direitos humanos, a exemplo do que temos visto no tocante à intolerância religiosa às religiões de matriz africana, as manifestações racistas nos campos de futebol e a violência contra a juventude negra. Nesse sentido,
as redes sociais têm sido um campo fértil para a disseminação de preconceitos e discriminações, onde o anonimato de um lado e a liberdade de expressão do outro têm sido utilizadas para garantir a impunidade de alguns. Por isso mesmo, precisamos continuar firmes e fortes, não só para consolidar o que já conquistamos, que não é pouco, como também para fazermos avançar as políticas de promoção da igualdade racial que o país e a sociedade brasileira precisam. Os dados e informações frutos de pesquisas e estudos sérios e criteriosos realizados por instituições insuspeitas, como o IPEA, o IBGE, a Unesco, as universidades, indicam não só que o quadro de desigualdade racial no país continua grave no campo econômico, onde os negros continuam a receber salário entre 50% a 60% mais baixo que os brancos, embora realizando as mesmas atividades como temos agora. Os sinais emitidos são tão graves e alarmantes que a Anistia Internacional lançou esta semana, no último dia 9 de novembro, no Rio de Janeiro, essa semana não, no início do mês, uma campanha mundial contra assassinato de jovens negros no Brasil. Segundo dados do Mapa da Violência, que é coordenado pelo professor Júlio Jacobo, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, Flaxo, na faixa etária de 15 a 29 anos, pretos e pardos representam 77% das vítimas de assassinatos no Brasil. Mais ainda, nos últimos 10 anos, de 2002 a 2012, os homicídios de jovens negros cresceram 32,4%, enquanto os de jovens brancos reduziram 32,3%. Este é que é o dado muito, muito grave. Se considerarmos a relação com a população em geral, enquanto entre os jovens brancos a taxa de homicídio por 100 mil habitantes caiu 28,6%, entre os jovens negros subiu 6,5%. Toda essa violência é uma tragédia, tanto para os jovens brancos como para os negros. Uma tragédia de enorme dimensão, particularmente para a parcela negra da juventude brasileira. E o Senado da República não pode deixar esse escândalo passar, essa crueldade se verificar de maneira impune, omissa. Temos que apurar, identificar as causas deste verdadeiro genocídio, ouvir a sociedade por meio de seus representantes, para encontrarmos as soluções adequadas e exigir que os poderes públicos, em todas as suas dimensões, adotem as medidas necessárias para que assim possamos dar um basta nessa tragédia da violência contra a juventude negra do Brasil. Jovens negros policiais que matam jovens negros da periferia e jovens negros da periferia em situação de marginalidade que matam jovens negros policiais em todas as grandes cidades brasileiras. Ouvindo, senhor presidente, essas vozes que eu e o senador Paim tentamos, neste ano, a criação de uma CPI para investigar as mortes violentas de jovens negros no Brasil. Em função das dificuldades de implantação neste ano eleitoral, nós vamos reiniciar esta luta no início de 2015, para que nós possamos prosseguir a investigação e a batalha para afirmar o combate à violência contra a juventude brasileira, em especial a juventude negra. Nesses últimos dias, Paim, nesse mês, desapareceram 4 jovens, é isso, Silvio? 4 jovens negros em Salvador. A mãe de um deles, Davi Fiuza, de um bairro que, por coincidência, foi fundado por mim, na minha administração, Vila Verde, transformou sua voz, Luísa, no movimento de resistência, sua dor no movimento de resistência. E na última segunda-feira, nós fizemos um tuitaço, a sociedade baiana, a juventude baiana, #Devolvam Davi. Esse é um movimento que toma corpo na juventude. É a juventude que começa a reagir, a não aceitar
que a morte dos jovens negros na periferia possam continuar passando como se fosse uma coisa natural. Nós fizemos aqui à época uma pesquisa feita pelo Senado, pelo Data Senado, e a resposta foi dada que as pessoas pesquisadas acham que é visto com mais naturalidade a morte de um jovem negro do que de um jovem branco, a morte violenta. A população está começando a se acostumar com a ideia de que, de um lado, nós promovemos a igualdade racial com políticas públicas e, do outro lado, pagamos um preço enorme com a vida dos nossos jovens na periferia. É preciso dar um basta. E é justamente para homenagear o centenário de Abdias que nós temos de dar esse basta, instalando esta CPI no próximo ano. Que o espírito, a coragem de Zumbi dos Palmares, assim como o exemplo vivo de todos aqueles que aqui foram homenageados, nos inspire neste momento, na certeza de que suas trajetórias são e continuarão sendo exemplos para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna, onde brancos e negros afirmem: todos somos brasileiros. Eu quero terminar, presidente, imitando um pouco o senador Paim, que aqui declamou alguns versos, preocupado que sua voz não nos agradasse. Eu, como tenho certeza que a minha não agradará, mas quero terminar, Cobrinha, na esperança que os nossos blocos afros, o Ilê, o Olodum, o Cortejo Afro e tantos outros blocos, o Muzenza, possam servir de exemplo a essa luta de resistência cultural que o povo da Bahia e o povo do Brasil desenvolve, dizendo esse verso do Ilê que digo ouvindo aqui na minha cabeça a voz de veludo de Lazo Matumbi cantando nas noites baianas, e que infelizmente eu não poderei cantar para vocês, graças a Deus para vocês. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro. Obrigada. Eu concedo a palavra para uma breve comunicação à diretora do Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros e viúva do senador Abdias Nascimento, Elisa Larquim Nascimento. Senhor presidente, eu agradeço muito a concessão da palavra nesta sessão que tanto me alegria e me honra estar aqui, presidida por um senador de Alagoas, terra da Serra da Barriga, onde as cinzas do Abdias, cumprindo o desejo dele, foram enterradas, e na presença de autoridades e o atual presidente da Fundação Cultural Palmares, fruto de uma luta que o Abdias, o Carlos Moura e tantos outros do movimento negro levaram e que foi finalmente constituída em 1989. Quero cumprimentar todos, cada um dos integrantes da mesa, na pessoa dos dois senadores, Paulo Paim e Lídice da Mata, criadores dessa comenda, e cumprimentar também os representantes da África do Sul, o nosso embaixador, e da Nigéria, representando o continente africano, cujas relações com o Brasil e cuja libertação de regimes como o apartheid, o Abdias tanto lutou. Nós fomos o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros que eu dirijo, tenho a honra de dirigir hoje, e ajudei o Abdias a fundar. Realizamos um seminário internacional sobre a independência da Namíbia, embaixador,
que me parece, e publicamos talvez o único livro em português publicado no Brasil sobre a Namíbia. Quero registrar essa pequena honra que nós tivemos. E eu preciso ser muito breve. Diferente do senador Paulo Paim, eu não tenho um calhamaço de papel com muita coisa para ler, mas eu tenho muita coisa na cabeça para dizer. Mas eu quero começar oferecendo a cada um dos agraciados uma pequena lembrança do centenário do Abdias Nascimento, que o IPEAFRO teve o prazer de organizar no Cais do Valongo, no dia do seu aniversário de nascimento, 14 de março desse ano, e quero passar essa lembrança para o senador Paulo Paim, que vai fazer com que chegue a cada um dos agraciados. E eu queria cumprimentar os agraciados, cada um deles, na pessoa de Edna Almeida Lourenço, que representa, vocês todos representam a causa afro-brasileira em seus diversos aspectos, mas ela representa a tradição de origem africana aqui no Brasil e que também é um dos lugares onde o Abdias deixou um legado legislativo, que é a ação civil pública, que o senador Paulo Paim se referiu, uma das leis que foi aprovada e regulamentada, não regulamentada não, a presidenta assinou, sancionou em março deste ano. Então, é uma ação civil pública para a defesa coletiva da dignidade e integridade dos grupos étnicos e religiosos e raciais contra a agressão que lhes é dirigida. Então, essa foi uma vitória legislativa do Abdias muito importante. Eu queria comentar sobre a questão de que muitas vezes se ouve, senadora Lídice da Mata, a referência ao Abdias como criador do dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Eu sei que ele não concordaria com isso, porque esta foi uma causa coletiva. Uma das origens é no estado do Rio Grande do Sul, o Grupo Palmares, de Porto Alegre, com o nosso grande poeta, né, Oliveira Silveira. E esse movimento, me parece que é o exemplo daquilo que o Abdias mais simboliza hoje. O fato de que ele não falava por si, ele não olhava para o próprio umbigo. Toda a ação dele era uma ação pelo coletivo e as causas que ele levou no primeiro mandato dele como deputado federal, tanto nos projetos de lei, inclusive o projeto que cria o 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra e como feriado nacional, que não chegou a ser, e as outras iniciativas também sempre foram para a coletividade e representando o discurso do movimento negro. E a questão do genocídio, senador Paulo Paim, senadora Lídice da Mata, a gente só pode observar que a Anistia Internacional chega tarde, porque este tem sido um movimento, uma causa, uma denúncia do movimento negro durante muito tempo, de várias entidades do movimento negro, e o Abdias aqui também denunciou isso desde 1991, quando ele primeiro tomou assento aqui nesta casa. E eu gostaria de lembrar brevemente o primeiro discurso dele, quando ele dizia, era sempre referido como o primeiro senador negro a tomar assento no Senado naquele momento, e ele trouxe nesse discurso toda uma história dos senadores que passaram por esta casa, inclusive no século XIX, e que eram negros, mas uma sociedade que, no seu fundo racista, não deixava eles
reconhecerem sua própria identidade e muito menos a identidade de fundo negro da nação brasileira. E me parece que ali foi um momento típico daquilo que o Abdias deixou. Eu gostaria, senhor presidente Renan Calheiros, de fazer um apelo para que a biografia do Abdias Nascimento, que o Senado Federal publica como parte de sua série Grandes Vultos que Honraram o Senado, e que mereceu apenas a impressão de 300 exemplares, é uma edição muito pequena. Nós não conseguimos nem começar a levar esse livro para as universidades, para as várias bibliotecas públicas. Então, eu gostaria de fazer um apelo para que essa edição, que eu tive a honra de escrever o texto a pedido do Senado Federal, seja ampliada e distribuída amplamente. E eu quero também dizer, senador Paulo Paim, que me parece que o Estatuto da Igualdade Racial, que foi uma grande vitória, uma grande conquista do movimento negro, dos legisladores negros, mas na negociação, que foi uma negociação difícil, não é, Eloy? Ex-ministro Eloy Ferreira. Foi uma negociação muito difícil. E naquela negociação nós perdemos talvez um dos dispositivos mais importantes do Estatuto da Igualdade Racial, concebida por Vossa Excelência, que foi o Fundo Nacional para a Igualdade Racial. Me parece que é necessário voltarmos a esta ideia para que os recursos públicos que já estão contemplados pelo Estatuto de Igualdade Racial, mas que não chegam a ser empenhados, não chegam a ser definidos no orçamento público, que vão ser dirigidos também, senadora Lídice, para lutar contra esse genocídio dos jovens negros. Quero cumprimentar a ministra Luísa Bairros, porque eu sei que a CEPIR tem grandes iniciativas nessa direção, mas precisamos de recursos para que essas iniciativas possam ser concretizadas. Então, me parece que esse assunto do Fundo para a Igualdade Racial, que também pode beneficiar uma Fundação Palmares que carece enormemente de recursos, me parece que seja uma coisa importantíssima para ir em frente. E gostaria também de dizer que no estado da Bahia, em Salvador, amanhã vai estrear a Companhia Abdias Nascimento de teatro, que faz seu aniversário de 10 anos este ano. Vai estrear pela primeira vez a produção teatral da peça Sortilégio 2, Mistério Negro de Zumbi Redivivo, que é a segunda versão da peça de autoria do Abdias, que depois de 7 anos sendo segurado pela censura, estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1957. Depois de um ano na Nigéria, vivendo na Nigéria, ele escreveu uma nova versão da peça, que é a versão que amanhã vai estrear no Teatro Vila Velha, em Salvador. Eu espero que o nosso Silvio Humberto, que nos presenteou com esse vestimenta africana aqui no plenário do Senado, honrando uma ideia do Abdias, possa estar presente e, com isso, encerrar. Desculpe eu me alongar e agradecer a paciência de todos vocês de me ouvirem. Obrigada. Para dizer algumas palavras em nome de todos os homenageados, nós convidamos para fazer uma comunicação, uma breve comunicação, e para, quem sabe, nos brindar com sua voz, cantando uma de suas belas canções, Martinho da Vila. O pai disse que tinha me livrado, mas não livrou. Não conseguiu, né? Mas o Senado hoje
dá um grande passo na direção da erradicação do racismo no Brasil. É um momento assim importantíssimo da casa, com certeza. E a Lídice e o Paim são alavancadores disso. Mas parabéns ao Senado e seu nome Calheiros, que é o presidente. E essa luta é antiga, ela vem lá de Gangazumba, Zumbi, João Cândido com a revolta da Civata foi um momento marcante. Depois do Zumbi vieram muitos outros zumbis. E Abdias foi o nosso zumbi mais agressivo com a sua palavra, que ele era agressivíssimo com a sua palavra. Eu, que sou mais da linha Luther King, estranhava um pouco, e nós éramos muito juntos. Eu falava: ô Abdias, você podia ir mais devagar que você vai mais longe, que é a minha filosofia. Ele: não, Martinho, você vai devagar que eu vou depressa. Fantástico. E todas as nossas lutas, assim, aqui tem uma testemunha, nós estávamos juntos. Às vezes eu estava numa atividade longe, eu recebi um recado: o Abdias mandou dizer que não está aqui, mas ele está. Muito fantástico. E os zumbis dos novos tempos, Lídice, Paim, vocês estão integrando essa sequência que surge, que veio lá de trás e que vai avançar. Espero que não por muito tempo. Que o meu sonho maior mesmo é o dia em que não houver necessidade de movimento negro no Brasil e nem de organizações para integração racial. Quando isso acontecer, vai ser uma maravilha. E quando eu puder chegar num restaurante também, daqueles que eu fui ontem com o ministro, tá até conversando com ele, a gente sempre é um só, porque a gente consegue avançar um pouco na vida, uma posição social maior e financeira, a gente frequenta determinados lugares. Aí a gente não encontra ninguém com a gente. Um sonho também é poder almoçar com mais gente, tendo dinheiro para... É isso. Bem, hoje, nesse dia do Abdias, dia de zumbis muitos, em nome aí dos nós todos agraciados, eu vou cantarolar um pouquinho. Deixa eu ver, Preta, sei lá, acho que vai... Ela queria cantar Sonho do Sonho, mas hoje é dia do zumbi, vai para todo mundo de leve. Valeu, zumbi, valeu essa luta para todos nós, que vocês prosseguem. O grito forte dos palmares, que correu terra, céus e mares, influenciando a abolição. Zumbi, valeu. Hoje é vilé que zomba, é batuque, canta e dança, jongo e maracatu. Vem menininha pra dançar o caxambu, vem menininha pra dançar o caxambu. Oh, oh, negamina, Anastácia não se deixou escravizar. Oh, oh, Clementina, o pagode é o Partido Popular. Sacerdote ergue a taça, convocando toda a massa, neste evento que com graça, gente de todas as raças, numa mesma emoção, está aqui hoje a Maquizomba. Esta Kizomba é nossa Constituição, esta Kizomba é nossa Constituição. Que magia, reza a G1 e Orixá. Tem a força da cultura, tem a arte e a bravura. E um bom jogo de cintura faz valer seus ideais e a beleza dos seus ritos principais. Ai, vem a lua de Luanda para iluminar a rua. Nossa sede, a nossa sede de que o apartheid que ainda existe no Brasil, de que o apartheid se destrua. Vem a lua de Luanda para iluminar a rua. Nossa sede, a nossa sede
de que o apartheid se destrua. Valeu, obrigado. Antes de encerrar a sessão, quero dizer-lhes da nossa satisfação de poder realizar hoje, no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a primeira solenidade de entrega da comenda Senador Abdias Nascimento, batalhador pela igualdade racial, causa de tantos brasileiros. Foi uma grande honra poder contar com a presença de todos e de todas. Muito obrigado. Está encerrada a sessão. Valeu, Zumbi, o grito forte dos Palmares, que correu terra, céus e mares, influenciando a abolição. Zumbi valeu, Zumbi valeu, hoje a vila é que zomba.